Esse episódio faz parte de uma série. Recomendo que ouça os episódios anteriores para uma melhor experiência de continuidade. Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Lima Barreto escolheu com cuidado o romance que iniciaria sua vida literária, mas não imaginava que isso mudaria os rumos de sua vida para sempre. Lima sonhava em ser escritor desde sua tenra idade. Represava em sua mente um turbilhão de pensamentos sobre o Brasil e sua gente, mas não via maneiras de conseguir dar vazão a tudo isso. A cada dia se sentia engolido pela rotina da vida mediana, enquanto pagava contas e perambulava pelas ruas como um corpo quase vivo. Em seu quarto pequeno, com janela que dava para a rua de terra, no bairro de Todos os Santos, ele lia Dostoiévski e Renan. Sentado em uma escrivaninha de madeira, pousava sua péssima letra em papéis sem pauta, sonhando com um dia que seria lido por sua gente. Em secreto, trabalhou em algumas obras, de modo que em 1907 já tinha pelo menos 2 livros prontos e nenhuma perspectiva de ser publicado. Num rompante de coragem juvenil, resolveu criar com seus amigos uma revista literária para publicar os seus textos. A Floreal nasceu com vocação para questionar o status quo do mundo literário e tinha Lima Barreto como a sua principal voz. Ciente do seu papel no mundo das letras, Lima decidiu publicar na Floreal, em formato de folhetim, seu romance mais incendiário e polêmico. Em Recordações do escrivão Isaías Caminha, Lima Barreto fala de raça, de classe, da república, mas também fala de pessoas. Pessoas conhecidas, parte da elite intelectual brasileira. E esse foi o seu maior erro, mas também o seu maior acerto. Meu nome é Thiago André e esse aqui é o História Preta. Você está ouvindo a temporada Lima Barreto. Episódio 5, Literatura Militante. Recordações do escrivão Isaías Caminha foi escrito por um Lima Barreto iniciante, que dava os seus primeiros passos na escrita. Mas isso não quer dizer que era um romance clichê, de maneira nenhuma. O livro é narrado em primeira pessoa, por Isaías, que claramente é um alter ego de Lima Barreto. Ele é negro, pobre e bem educado. Vai para a capital tentar a vida como jornalista, mas termina como escrivão da coletoria, um emprego chato numa repartição pública. Assim como Lima, Isaías resolve escrever suas recordações depois de perceber que as desgraças da sua vida nem sempre são por acaso. A cor de sua pele, a sua origem, são barreiras intransponíveis que impedem o seu progresso. Assim como Lima, Isaías também tem sérias dúvidas se sua obra, as recordações que está escrevendo, são realmente relevantes de alguma maneira. Lima Barreto usa um recurso inovador para apresentar a história de seu personagem. Quando publicou o primeiro capítulo na Floreal, Lima Barreto apresentou Isaías Caminha como um amigo seu, e não como um personagem fictício. Na edição que sairia mais tarde, o livro teria 2 prefácios, um escrito por Isaías e outro escrito por seu editor e amigo, Lima Barreto. Então, na sua versão final, o Recordações não começa no primeiro capítulo, mas no prefácio, onde a ficção e a realidade já se misturam. Isso dá o tom do que está por vir. Como falei no episódio anterior, Lima Barreto põe no livro a história de pessoas reais que passaram por sua vida, mas dá a elas nomes fictícios. Isso gerou um burburinho, uma fofoquinha, pois de certa forma ele desnudava os bastidores da imprensa carioca e seus personagens. Mas o Recordações é mais do que isso. Numa carta confidenciou a um amigo que Isaías seria um personagem que tinha tudo para dar certo na vida, mas seria batido, esmagado, prensado pelo preconceito. Tem uma cena em que o Isaías Caminha vai para a delegacia e ele é tido como bandido, como alguém clandestino, e não acreditam que ele é estudante. Quando ele fala que é estudante, não acreditam, por ele ser um jovem negro. Esse é Gabriel Chagas, doutor em literatura e autor do livro Pérolas Negras na Periferia, onde ele analisa a obra de Lima Barreto. O Isaías é esse sujeito negro que sai
de uma cidade no interior do Rio de Janeiro, também com todo o seu otimismo, com toda a sua alegria. Eu vou chegar no Rio de Janeiro, que é maravilhoso, é incrível. E quando ele está indo ao Rio de Janeiro, tem aquele episódio, naquele momento importante do romance, em que ele para num café, numa padaria, numa lanchonete, e aí ele pede uma média, né? Ele pede Ao ali reclamar da demora da devolução do seu troco, Isaías recebeu uma resposta atravessada de quem lhe atendia. Poderia ser só uma grosseria do atendente, se não fosse o bom tratamento que ele dispensaria logo em seguida a um rapaz branco de cabelo louro. Esse tratamento é o primeiro golpe em suas ilusões. Esse episódio é quando o Isaías descobre que ele é negro, né? E parece engraçado dizer isso, descobrir que é negro, mas é exatamente isso, né? Ele entende o que está acontecendo, ele descobre que ele é negro, ele percebe que ele vive num país altamente racista, né? E segregado. No livro, a questão racial é a principal motivação que leva Isaías a escrever suas recordações. Essa necessidade surge após Isaías se deparar com um artigo de revista que depreciava a inteligência das pessoas negras, afirmando que tinha um brilho inicial na juventude, seguido de um declínio na maturidade. Quando leu isso, Isaías sentiu um ódio terrível, uma vontade de rasgar as páginas da revista e escrever um texto verborrágico como resposta. Considerei melhor e vi que vernas nada adiantam. O melhor, pensei, seria opor os argumentos a argumentos, pois se uns não destruíssem os outros, ficariam ambos face a face, à mão de adeptos de um e de outro partido. Ou seja, Lima Barreto deixa claro desde o início de seu romance que Isaías decidiu escrever as suas recordações como uma resposta às doutrinas raciais do início do século XX. Por isso, suas recordações começam na infância, passam pela juventude e terminam na vida adulta. Ele quer provar que, se porventura sua vida declinou, não foi por acaso ou por motivos biológicos. Há na sociedade um problema que se origina no racismo. Mas quando os primeiros capítulos de Recordações saiu na Floreal, ele foi visto apenas como um romance polemista, vazio, que expunha desafetos do autor. E foi exatamente isso que dificultou a vida de Lima Barreto dali para frente. A Floreal foi a primeira a sofrer o baque. Durou apenas 4 números e teve que fechar as portas. O motivo não teve diretamente a ver com a publicação do Recordações. Na verdade, eles não conseguiram segurar o rojão financeiro de sustentar uma revista independente com autores desconhecidos e com pouco apelo visual. Com o fim da revista, Lima Barreto teve que interromper a publicação de Recordações. Então foi buscar maneiras de publicar a obra completa. Mas o ressentimento causado na intelectualidade carioca fez as portas das editoras brasileiras se fecharem para o escritor iniciante. Mas ainda tinha uma saída: tentar publicar por uma editora de Portugal. Isso não era incomum naquele tempo, e para fazer a coisa toda dar certo, ele contou com a ajuda de um amigo que tinha publicado um livro de poemas por lá e se prontificou em apresentar Lima Barreto ao seu editor. Foi um outro amigo que levou uma carta e os originais de Recordações de Isaías Caminha para a Europa e entregou na mão do editor. A editora portuguesa elogiou o estilo de escrita e o talento do iniciante. Gostaram que o livro tinha um potencial para polêmica e burburinho, e de bate-pronto aceitou publicar o livro. Só tinha uma condição: para eles lançarem, Lima Barreto teria que abrir mão dos direitos autorais do livro, ou seja, não obteria lucro algum. Respondendo um amigo por carta, ele escreveu o seguinte: não tenho pretensão alguma de lucro com o Caminha. Além de saber que um primeiro livro tem fortuna arriscada, sabe muito bem o que penso sobre a coisa do make money com dinheiro. De certo, se eu estivesse aí em Paris, havia de guardar bem escondida a pretensão de ter um castelo com o produto das minhas obras. Mas aqui, dentro do Brasil e da língua portuguesa, as minhas pretensões são mais razoáveis. Lima não estava se importando muito com dinheiro, só queria ver seu livro publicado. A única coisa que pediu ao editor foram 50 cópias para poder presentear algumas pessoas, como era de costume. Cerca de 9 meses depois, o livro seria publicado pela Livraria Clássica Editora, com sede em Lisboa.
Lima recebeu em mãos um livro com capa cor de vinho, que abraçava as 316 páginas do seu primeiro romance. Talvez aquele fosse o ponto alto de toda a sua vida até ali. Mas o resultado da publicação desse livro traria sentimentos mistos e consequências ambivalentes na vida de Lima Barreto. Sobre isso, a gente fala assim que voltar. Todo fim de ano é o mesmo dilema. O que eu vou dar de presente de Natal? E a gente tenta fazer algo diferente e acaba dando um presente que nem sabe se a pessoa vai gostar. E aí que entra a Insider. Com a Insider, você encontra o presente perfeito que combina com todo mundo. Porque são roupas versáteis, minimalistas, perfeitas para qualquer ocasião e estilo. E o melhor de tudo, são muito confortáveis. Lá no site você encontra os kits da Insider com looks completos que combinam entre si. Uma solução inteligente e econômica de presentear. Ou seja, é 0 preocupações e 100% de chance da gente acertar. E o melhor, se você usar o meu cupom HistóriaPreta15, você ganha 15% de desconto em qualquer compra do site. Nesse Natal, seja prático e surpreenda com a Insider. Lima Barreto tinha uma clara estratégia de inserção literária por meio da oposição. Seu livro, além de se propor a falar sobre raça e classe na Primeira República, se constrói a partir de vários contra. É contra a Academia Brasileira de Letras, é contra o jornalismo burguês, é contra aquela república. Na percepção dele, era impossível furar aquela bolha da elite intelectual brasileira sem questionar o lugar dela no mundo. E o melhor método para fazer isso era através da polêmica, do escândalo. Mas quando o livro saiu, não vendeu e nem gerou escândalo. Recordações do escrivão Isaías Caminha saiu primeiro em folhetim e gerou um burburinho. Mas o assunto logo morreu junto com o fim da revista Floreal. Lima então decidiu publicar a história completa em livro, se fiando na polêmica como motor da divulgação. Mas o efeito foi exatamente ao contrário. Em seu livro, ele ataca jornalistas, cronistas, críticos famosos. E eram justamente essas pessoas que escreviam sobre os livros lançados. Eram justamente eles que diziam ao público o que era bom ou não. Esses críticos e o jornal atacado por Lima decidiram silenciar. Decidiram então que não diriam nada sobre aquele livro. Mas nem todos. O jornal O País, por exemplo, publicou o seguinte: o livro irreverente de Lima Barreto, um escritor novo e fulgurante que desenhava nas recordações do escrivão Isaías Caminha os perfis mais evidentes do nosso mundo literário e jornalístico, exagerando-lhes as deformidades, os defeitos, os senões, e exercendo sobre eles como um prazer satânico uma espécie de vingança de rebelado. No jornal A Notícia, o Medeiros e Buarque escreveu o seguinte: é um mau romance e um mau panfleto, uma decepção, porque todo ele é feito de alusões pessoais, de descrição de pessoas conhecidas, pintadas de um modo deprimente. O Correio da Manhã, principal alvo das críticas do Lima e um dos maiores jornais daquele tempo, simplesmente ignorou a existência do livro de Lima Barreto. Vetou o nome do escritor na redação e nas páginas do jornal. Os demais jornais, talvez por corporativismo, fizeram o mesmo. Silenciaram diante daquilo que consideravam uma obra inconveniente. O livro recebeu pouquíssima atenção de gente de prestígio, e aqueles que arriscaram a escrever algo insinuaram que o livro de Lima era algo menor por ser um romance à clef. Essa é uma expressão que vem do francês e quer dizer que o romance se baseia em pessoas e eventos reais, mas por meio de personagens fictícios. E naquele contexto, isso era considerado algo menor, sem criatividade. Tudo isso bateu atravessado em Lima Barreto. Apesar de polemizar e desnudar a alma da intelectualidade carioca, não era esse o foco principal do seu romance. Tinha muitas coisas a dizer, mas parecia que todos se concentraram apenas na parte menos importante e fizeram disso uma trincheira de críticas. Sobre isso, ele escreveu o seguinte para um amigo:
Ninguém quis ver no livro nada mais que um simples romance à Clef, destinado a atacar tais e quais pessoas. Os que gostaram foram por isso, e os que não gostaram foi por isso também. Mas há alguma coisa a mais do que isso no meu modesto volume. Ele tinha muito a dizer naquele livro, e tinha um propósito muito claro que deixou explícito pela boca do próprio protagonista. Queria modificar a opinião dos meus concidadãos, obrigá-los a pensar de outro modo, e não se encherem de hostilidade e má vontade quando encontrarem na vida um rapaz como eu. Mas o efeito foi o contrário. Lima encontrou a hostilidade pública e percebeu que, naquele caso, não era a qualidade da sua literatura que importava, mas sim a sua origem. O Ateneu, de Raul Pompeia, também um romance à Clef que retrata a vida do autor num colégio do Rio, não recebeu críticas por sua forma e foi aclamado por seu conteúdo. Outro romance no mesmo estilo do Recordações foi A Esfinge, de Afrânio Peixoto, que, a despeito de se basear na vida do autor, não foi visto com demérito por conta disso. O que estava em jogo na obra de estreia de Lima Barreto era de onde ele escrevia, sobre quem ele escrevia e sobre o que ele escrevia. O momento literário parecia não ser favorável para ele. Parecia que os leitores não estavam em busca de inquietação e conversas difíceis. E Lima Barreto estava indo na contramão dos escritores do seu tempo. Então, no tempo dele, né, ele está fora dessa panelinha, como você falou, ele está fora dessa panelinha justamente porque a Primeira República tinha uma expressão que era o sorriso da sociedade. A literatura tinha que ser o sorriso da sociedade. Tinha que ser o cartão postal da cidade maravilhosa. Inclusive, cidade maravilhosa é uma expressão também francesa, né? Até isso é francês. Uma expressão que foi criada por uma autora francesa, para se referir ao Rio de Janeiro. Então, a ideia de que a literatura tem que ser o nosso cartão postal, tem que mostrar nossas belezas, tem que mostrar o que há de mais maravilhoso nesse Brasil que vai ser europeu, nessa Paris dos trópicos. Ao aspirar uma literatura que fosse o sorriso da sociedade, essa elite intelectual da Primeira República buscava não só entreter sua audiência, como pretendia reverberar os seus valores e aspirações sem maiores questionamentos ou desafios. Havia, no fundo, um desejo de conservar hierarquias sociais que mantinham pessoas como Lima Barreto no lugar de subalterno e não de escritor ou intelectual. Ele escreve sobre essas franjas, digamos assim, sobre essas periferias, sobre essas margens de um projeto moderno, e ele está, na verdade, na contramão do discurso dominante, que está até hoje na nossa bandeira, que é o da ordem em progresso. Né? Essa ordem em progresso, que deriva de um pensamento positivista europeu, não poderia vir de uma pessoa como Lima Barreto. Pelo menos era assim que seus pares pensavam. O Lima Barreto ele tinha consciência de que essa ideia de modernidade, de imitar a Europa, de progresso, de desenvolvimento, e sobretudo esse lema de ordem e progresso, não era assim, né, uma ideia tão boa para todo mundo. Né? Ele tinha consciência de que essa ordem, esse progresso era uma meia dúzia, né? Esse desenvolvimento todo é meia dúzia. E aí o Lima Barreto ele tinha essa consciência, ele tinha essa noção de que a literatura dele não ia nunca ser o sorriso da sociedade. A literatura dele ia mostrar justamente as periferias e quem estava excluído desse sorriso, né? Porque esse sorriso era o sorriso de 5, 6, né? De uma elite intelectual e econômica e política e cultural. Lima etc, Barreto estava disposto a abraçar um outro jeito de fazer literatura, uma outra forma de se posicionar no mundo, e considerava isso a sua missão de vida. E diante de tudo isso, das críticas, do silêncio, da desmoralização pública, ele resolveu avançar e não retroceder. Ao público, para os leitores de toda sorte, ele escreveu o seguinte: não desejamos mais uma literatura contemplativa. Não é isso que os nossos dias pedem, mas uma literatura militante para a maior glória da nossa espécie na terra e mesmo no céu. Literatura militante. Era assim que Lima definia aquilo que estava escrevendo e pretendia erguer dentro da República das Letras. Diferente dos seus companheiros de ofício, Lima Barreto tinha diante de si uma outra realidade. Considerava a realidade brasileira muito complexa, difícil de ser entendida, mas que necessitava ser entendida. Para ele, Portugal, a velha terra, tinha algum passado, enquanto nós não compartilhávamos de nenhum. Nós só temos futuro, não passado. Era assim que ele pensava.
Essa é uma forma de dizer que o nosso passado era deles, dos portugueses, e que o nosso presente ainda estava intimamente ligado aos laços coloniais. Sua missão, então, era compreender a nossa gente a fim de construir um outro futuro. Era o que nos restava. Em seu texto, intitulado Literatura Militante, que ele escreveu para a revista ABC, ele diz o seguinte: nós nos precisamos ligar. Precisamos nos compreender uns aos outros. Precisamos dizer as qualidades que cada um de nós tem, para bem suportar os fardos da vida e dos nossos destinos. Em vez de estarmos aí a cantar cavalheiros de fidalguia suspeita e damas de uma aristocracia de armazém por atacado, porque moram em Botafogo ou Laranjeiras, devemos mostrar nas nossas obras que um negro, um índio, um português ou italiano se podem entender e se podem amar no interesse comum de todos nós. Sem baixar a cabeça, Lima fala sobre um Brasil a ser descoberto, que não é aquele que está aí, é outro. E esse Brasil é o Brasil que estará em sua literatura, custe o que custar. E custaria muito. Essa postura diante da vida lhe custaria muito caro. Enquanto Lima Barreto erigia sua postura militante no meio da República das Letras, em secreto sofria as consequências das críticas que recebia. Assim como seu protagonista, Isaías Caminha, Lima Barreto começava a duvidar do real valor de sua literatura. Se sentia solitário. Publicamente se posicionou firme, mas em seu diário íntimo deixou sua alma nua. Eu fico só com meus irmãos e o meu orgulho e as minhas falhas. Vai me faltando a energia. Já não consigo ler um livro inteiro. Já tenho náuseas de tudo. Já escrevo com esforço. Só o álcool me dá prazer e me tenta. Oh, meu Deus, onde irei parar? Tenho um livro, 300 páginas manuscritas, de que falta escrever 2 ou 3 capítulos. Não tenho ânimo de acabá-lo. Sinto-me uma besta, imbecil, fraco. Hesito em publicá-lo. Hesito em acabá-lo. Nesse momento da vida, Lima Barreto se sentia fraco. Começava a se afundar na bebida e duvidava do seu próprio talento. Sabia que ser fiel a si poderia lhe custar um futuro. Mas que escolha ele tinha? É sobre isso que vamos falar nos próximos episódios de Lima Barreto. Esse episódio só foi possível graças à contribuição generosa de nossos apoiadores. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar em apoia.se/História Preta e também em orelo.cc/História Preta. Caso queira fazer um apoio pontual, nossa chave Pix é historiapreta@gmail.com. Esse episódio foi escrito e pesquisado por mim, Thiago André, e a identidade visual é de Raimundo Brito e Estúdio Duna. A gerência da comunidade é de Carolina Ferreira. A bibliografia que dá base para o episódio está aqui na descrição. Obrigado por ouvir e até o próximo episódio.